depois que surgiram as low costs da vida, começou essa diferenciação da que é de bairro e a que é mais elitizada, né? No sentido assim, né? O academia de bairro ele surgiu como um termo pejorativo mesmo, com né? certeza. Sim. E Pra toda rebaixar, academia tem que né? estar no Assim, bairro. academia de, você vai na academia de academia de bairro, bairro, na franquia. Com coisa que as outras não ficam no bairro. Não né? é? Não Mas é no aí a bairro. gente trouxe esse... eu adoro fazer... Já tá gravando, Raul? Ah, que bom, porque é bom falar sobre isso. Eu adoro trazer algumas críticas pro ponto positivo. E aí, quando as pessoas começaram com essa história, academia de bairro, porque academia de bairro, como se a academia de bairro fosse menos do que as outras academias. É claro que, em parte estrutural, as low costs vieram com uma estrutura, né, milionária, assim. Sim. Mas a ideia é dizer que a academia de bairro, embora ela possa não ter uma estrutura, né, de uma esteira aí, sei lá, de 50 mil reais, mas ela tem esse acolhimento, ela tem essas brincadeiras. Esse calor humano. Isso, esse calor humano, essa coisa mais de amizade, de socialização. Então, isso você só encontra em uma academia de bairro. E sem contar que, às vezes, as pessoas não conseguem, né, acessar uma academia mais elitizada, que está aí, que é grande e tudo mais, com aparelhos caríssimos, por conta até mesmo da mensalidade. A gente até já conversou sobre isso. Exatamente. Né? Eu acho que essa academia de bairro, ela traz essa possibilidade. Se torna acessível para a pessoa que consegue vir treinar e não precisar tirar tanto da sua renda que às vezes é tão sensível. Então, eu falo para Carlinha, eu voltei a treinar o ano passado por conta disso, na Academia da Mulher. Além de já conhecer o trabalho, ter ela trouxe essa possibilidade para o meu orçamento naquele momento. Enquanto uma academia maior, naquele momento, não seria acessível para mim. Então, eu acredito que para outras pessoas também tem essa questão. No meu caso também, porque aí é eu e minha filha. Aí eu pago aquele plano que a gente paga por meses aí, e aí sai assim, o que eu pago aqui, eu não pagaria em uma só. Ou até dentro eu do pago mês. pras duas. E o que é interessante também eu falo muito sobre isso, as pessoas associam muito o quanto você paga pela entrega. Não é porque, isso em qualquer profissão, não é porque você é um lugar que você cobra menos que você entrega menos. Não é porque é um lugar que é mais acessível para aquela pessoa que não pode pagar um valor maior, que é ruim. E eu acho que é essa ideia que as pessoas precisam começar a deixar de... esse olhar precisa ser mudado também com relação a outras profissões. Existem profissionais incríveis que às vezes têm um valor bem mais acessível, mas a pessoa acha que porque ele cobra menos, ele entrega menos ou ele deixa de ser um profissional bom, né? Porque hoje o tempo todo a gente está aí nas redes, a pessoa falando que o que vale é o quanto você cobra, porque se você cobra mais, você é um profissional melhor. Então quer dizer que aquela pessoa que não tem condição de pagar mais, porque ela não ganha mais, ela não tem direito de ter um bom atendimento? Ela não tem o direito de ter acesso às coisas? Eu acho que essa visão precisava ser também um pouco... É uma visão um pouco deturpada, vocês não acham? Ixi, demais. Então, eu acho que a gente começou a nossa conversa ao contrário, mas a gente já conversou muito sobre isso, né? Sim. Sobre o quanto que as pessoas também medem muito o outro pelo, né? Exatamente. Pelo preço. Ou pela essa questão Pelo material, preço, né? Pela questão material, porque a questão da academia só não é somente o treino. E também, dentro, às vezes, de uma academia elitizada, né? Mais voltada aí para um outro público, não basta pagar a mensalidade. Tem outras questões. Tem a questão da vestimenta, tem a questão do tênis, tem a questão do relógio, tem a questão de uma série de coisas que, às vezes, ela até consegue pagar o valor da mensalidade, mas ela não consegue toda essa estrutura. Tem um padrão para estar Tem um frequentando padrão. ali. Exatamente. Enquanto aqui é muito acolhedor, porque você chega, você vê mulheres, somente mulheres, e mulheres de todo jeito, com o biotipo respeitado dela, o corpo, a roupa, que ela se veste, que ela se sente bem, aqui você não tem essa sensação que você precisa estar dentro de um padrão para poder ser acolhido,
para se sentir pertencente. Ou, tipo, olhar pro lado e sentir que você tá sendo julgada, sabe? Eu mesmo, quando eu entrei, eu morria de vergonha, não era nem por causa... Era vergonha de usar um top, um shortinho no meio, a coxa. Hoje, 5 horas da manhã, eu tô de top. Tô treinando às 5 de top. E aí, traz aquela elevação da autoestima, né? É você ir num lugar que você consegue se identificar com várias pessoas. Não vai ter só a magrinha. Igual a Carlinha falou, tem a gordinha, tem a magrinha, tem a mais alta, tem a mais baixa. Tem a negra, tem a loira. Exatamente. Tá vendo? Exatamente. É tudo, né? A gente tem que respeitar, né? A gente fala muito isso na nossa área, que é o respeito do princípio da individualidade, né, das pessoas. Eu acho que é uma das coisas muito importantes que a gente tem que trazer também à tona. É isso, né? Que você não precisa estar num padrão para pertencer a algum lugar, né? E tá tudo bem se você quer ir num lugar também que você queira pagar mais e você, de repente, não pode estar com o tênis ou com aquela roupa. Mas o mais importante é você ter a clareza disso e o discernimento disso, porque senão a gente entra naquela busca incessante por algo, né? Então, você está sempre buscando algo. Eu digo que aqui, Gabi, a ideia de trazer o podcast, né? A gente ia começar falando sobre isso, que é como aqui as meninas, por exemplo, dentro da sala de avaliação, a gente aborda várias coisas, né? Quando eu te avalio, quando eu avalio a Tá, ou a Ju, as meninas também que fazem avaliação. E eu quis trazer uma extensão da nossa conversa na sala de avaliação para o podcast. Porque a avaliação também não é só ir lá, medir, pesar e falar, você tem tanto de gordura e tanto de massa magra. Isso aí a pessoa, às vezes ela já ela se olhou ali no espelho, ela viu, ela sabe. E eu falo que a avaliação física, ela é uma extensão muito maior, né? É uma troca de experiência. É quando vocês contam a história de vocês. E aí, por exemplo, quando a Ju me contou a história dela, eu falei, nossa, seria tão legal você falar isso para outras pessoas, para outras pessoas ouvirem, sabe? Então, eu acho que essa extensão e é esse outro olhar, que ele vai além, né? E eu acho que quando a gente também se conecta enquanto mulher, de um olhar para a história da outra, é tão bacana, né? Então, assim, por exemplo, Tá, o que te trouxe pra academia? A gente começou? A gente já começou uma cara! Isso aí pra mim tá muito... A gente Muito bom. foi muito legal, foi muito legal porque a gente começou de uma maneira tão... A ideia era essa descontração. Que é como se a gente tivesse aqui, ó, nós estamos... né, Você perguntou assim, eu quero ver essa resposta, mas você tem que repetir. Inclusive, gente, vocês sabem que, né? Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Elas Pode. Esse mês muito especial porque, na verdade, as homenageadas serão nossas alunas, essas mulheres incríveis, com histórias incríveis. Hoje eu e a Gabi, né, Gabi? Oi, Gabi! Então, são duas convidadas especiais demais aqui. Exatamente, Thaís e Juliana, cada uma com a sua história, cada uma com... O seu, eu digo que internamente, externamente, cada uma com o seu jeitinho, né? E acho que é essa a nossa ideia. E aí, esse mês, a gente vai contar histórias das nossas alunas no nosso podcast. Então, fiquem ligadinhas. E aí, a gente estava falando justamente sobre isso. Como é que a gente vai... A gente já abriu o nosso podcast, já começou, já tá rolando. A introdução foi depois. Raul, você vai ficar bravo por isso? Não? Tá. Tivemos o aval do diretor, então tá tudo certo. Diretor! O Raul Cláudio tá aqui nos nossos bastidores. Raul também, enfim, a gente tá aqui hoje pra contar histórias. Isso, e eu tô muito curiosa pra saber um pouquinho da história de vocês, a idade, como vieram parar aqui. Bom, por quem a gente vai começar? Vamos lá, Thaís, tá ali na ponta. Eu fui mãe muito jovem. E aí, as responsabilidades eram muito cedo, né? Eu tenho uma filha de 15 anos. Eu tô fazendo 34 hoje, gente. Parabéns! Ai, isso é muito lindo, gente. Até eu chegar nesse conforto de eu conseguir me dedicar a mim,
E não só a maternidade, a casa. A minha filha era pequena, eu estudava, fazia faculdade. Então, eu saía de casa às 6 da manhã para trabalhar e chegava às 11 da noite. E o meu marido foi um apoio muito grande. E aí, eu consegui conciliar essa questão da atividade física na minha vida hoje, porque a minha filha já tá grande. Inclusive, vem com você, né? Ela vem junto, então agora eu consigo tirar esse tempo pra mim, sabe? É muito difícil a gente trabalhar fora, cuidar de casa, cuidar de filho, os maridos, né? Que tem que cuidar também. É outro filho! Então, hoje eu consigo ter esse tempo pra mim, sabe? Eu venho, faço a academia de manhã, agora eu tô vindo de manhã, e aí à tarde consigo voltar pra fazer uma aula, que eu amo fazer as aulas também. E aí, então, eu tô conseguindo buscar o meu balde, né? Que eu chutei, ele tá longe e eu tô chegando lá, tô chegando. E é muito bacana mostrar cada uma no seu processo, né? A Tá nesse processo. E cada uma vem com um objetivo, né, Gabi? Isso é verdade. E você se tornou mãe jovem, que você comentou. Então, a gente sabe que isso traz muitos desafios. Mais do que a maternidade em si, como um todo, já tem, né? Sim. Qual foi o momento que você percebeu que era o momento de você começar a se cuidar? Porque mãe é se entregar. E você continuar se entregando, mas sabendo que você também precisava de um momento pra você pra cuidar de si. É difícil, assim, essa questão do autocuidado quando a gente é mãe. Porque muitas vezes a gente abdica do nosso sempre pelo filho. Não comprar de roupa, ai, nossa, tô precisando de uma calça, mas meu filho tá precisando de um material escolar. Ai, nossa, eu precisava comprar um sapato. Ai, mas minha filha também tá precisando de um sapato. Então, a gente sempre tem essa questão que puxa mais pro lado mãe e a gente sempre vai se deixando de lado, vai se deixando de lado, vai se deixando... Eu fui magra a vida toda. Muito magra mesmo. Magra assim, igual a Carlinha. E aí, eu relaxei num tanto. Ai, tô cansada, hoje vou pedir um lanche. Ai, tô cansada, hoje vou comer uma pizza. Ai, fast food. E aí, salgadinho. E a hora que você vai vendo, olha, nossa, queria tanto usar essa calça. Não, eu vou emagrecer pra voltar a usar ela. Aí você vai vendo só as roupas acumulando. De repente, de um dia pro outro, me deu um estralo. Falei, nossa, preciso cuidar da saúde, sabe? Antes eu andava ou eu falava no telefone e já com aquele ar de... E hoje, graças a Deus, ainda tô, né? Como a Carlinha falou, no meu processo, mas eu já melhorei muito. Minha qualidade de vida, assim, tá 100%, sabe? Então, nessa busca pela saúde. Eu comecei pela saúde, vamos falar assim. Porque hoje, às vezes a gente brinca, agora minha filha já tá grande, né? Eu falo que eu quero ver meus netos, eu quero correr atrás dos meus netos, eu quero ter uma oportunidade de brincar com os meus netos, que ela falou que vai me dar um monte. Eu tenho só ela. Ela fala que ela vai querer mais, mas eu tenho só ela. Então, para eu ter essa possibilidade de futuro, então eu precisava cuidar agora do presente. E, gente, é tão interessante ouvir quando as meninas que são mães falam de filho, o olho delas brilham tanto, né? Olha isso, tipo, quando ela conta a história, quando ela fala de filho, a maternidade é realmente algo surreal, assim, porque olhar, o brilho no olhar, assim, vocês se emocionam, né, quando o assunto é filho e toda essa... É muito legal de ver. Eu tô ouvindo a Thaís falar assim, e aí o olhinho dela vai brilhando, sabe? É muito legal de ver, é muito bacana. E, Tá, agora você falou sobre estar nesse processo, né? E quando você, de repente, chegar num ponto que você falar, bom, atingi o meu resultado, atingi o que eu queria, qual que é o seu plano para depois disso? Eu vou continuar. Manutenção! Vou continuar.
A musculação eu não gosto muito, sabe? Eu faço assim. O que é que eu faço quando eu venho e faço? Eu falo até treino culposo. Sabe aquele? Não, assim, sabe aquele que você não tem intenção de treinar, mas você vem? Eu venho. Entendeu? Mas aí chega aqui, põe o meu foninho no ouvido, ligo a música e bora. Mas pra levantar é um custo, né? De manhã ainda. Mas nas aulas eu amo. Eu me entrego. Ah, você sabe, né? Nossa senhora. Olha, lembra quando eu comecei a fazer jump? 40 minutos mais ou menos de aula. É, quase 40 Aí minutos. eu ficava 10, aí as pernas começavam a doer, Essa aula o pé me começava a mata. doer, faltava ar, descia, subia de novo. Agora eu faço a aula inteirinha. Às vezes eu faço jump, aí eu faço a dança, às vezes com a Amandinha, eu faço step, depois eu faço o hitbox, eu adoro. E snob. Consegue fazer todas. Eu faço jump, eu morro. faço. Ou é o jump, E eu ela faço vai os te outros. matar. Eu faço, eu vou. Nossa, E eu a adoro. Thaís é super resistente, assim, ela vai embora. Vai embora sem parar. Que De verdade. Mas foi custoso. É um processo, a gente tem que entender foi isso. A gente já não chega conseguindo fazer, talvez, a aula completa. Eu né? não pulo 3 metros de altura igual a Carlinha, Ah, não. sabe? Porque é uma bateria, assim, que ainda precisa ser estudada. Mas eu tô lá, entendeu? É Então, isso, é cada um no seu tempo, no seu Uhum, processo. Isso é muito importante, muito, muito mesmo. E como é que você, depois que você falou, agora eu vou cuidar, como é que é a tua rotina, assim, do teu dia a dia? Como é que você organizou tudo isso? Agora minha filha tá estudando em Ribeirão. Antes eu trabalhava e a gente vinha à tarde, por conta do horário de escola. Era muito difícil eu trazer ela ou ela vir e depois eu vir. Então tinha que casar os 2 horários. Aí agora a gente vem às 5. Aí eu volto pra casa, tomo café, vou trabalhar. Aí eu venho, almoço, depois chego do serviço, às 6, venho fazer a aula. Ou então, aí chego em casa e tem janta pra fazer, tem uma roupa pra lavar. Então você isso faz aí. todo o seu trabalho de casa pós-academia aí? Pós. Igual aquele meme, as minhas ancestrais vendo eu abandonar tudo pra ir pra treinar. academia. Vocês já viram Mas esse é meme isso que tá mesmo. rolando Não agora? vi, mas eu gostei. Tem as minhas ancestrais vendo eu deixar tudo pra ir treinar. Tá o caso da Thaís aí. É puxado. Sim. Chega A moça vai continuar cansada. lá, né? Assim, o máximo que você vai Indo fazer ou é não indo, ter um incentivo a exatamente. mais pra Não, lavar a coloca lá a louça. roupa pra bater, vem, a hora que chega, estende, é assim. Tem que ir revezando. Porque de uma forma, culturalmente, a gente aprendeu que a gente tem que cumprir um checklist dos afazeres de casa primeiro, né? E para depois ir se cuidar. Então, eu acho que é isso. Por isso que eu perguntei a ordem do seu cronograma, de como é que você faz. Porque, às vezes, as pessoas que estão ouvindo e vendo, na verdade, e que pensam, como é que eu vou me organizar com isso? Então, quando você escuta outras histórias de como a pessoa se organiza, fala, poxa, de repente, acho que eu consigo fazer isso. Consigo encaixar na minha vida também, né? As meninas que trabalham comigo, às vezes elas falam, né? Porque eu adoro ler. Aí elas falam assim, gente, eu não sei como que a Thaís consegue. Vai, faz academia, trabalha, e volta e meia tá com um livro na mão. Você pergunta da série, ela assiste uma série, mas aí a gente tem que também Seu tirar dia tem 30 horas? Mais? Não, é 24 também, mas se a gente não parar pra poder encaixar alguma coisa que é traz importante. conforto, que é importante, você pira. Você só vai trabalhar, e cuidar da casa. Demorou, igual eu falei, mas hoje eu consigo tirar um tempo pra mim. Sabe? Eu consigo fazer as coisas que eu gosto de fazer. Não sou só mãe, não sou só esposa e nem dona de casa. Tem a Thaís indivíduo também. Ah, que lindo. Muito bacana. Muito lindo. E a gente tem que fazer escolhas, né? Porque se a gente parar pra pensar, todos nós, infelizmente, gastamos muito tempo com coisinhas que talvez a gente poderia deixar de lado. Exato. Né? Então a gente tem que escolher as nossas lutas. Qual que vai ser a minha luta de hoje? Cuidar da minha saúde física? Levar minha filha no médico? Fazer esse afazer doméstico? A gente tem que escolher. E não é todo dia que a gente vai conseguir fazer tudo. São escolhas diárias, né? É verdade. Isso é muito importante, você ter discernimento disso. Acho que a gente vai entrando no piloto automático, né? E acaba que não tendo essa percepção. E você, Juju? Juliana, a Ju, bom,
Nós falamos da rotina da Thaís. Você tá com que idade agora? 34, tô fazendo hoje. Que é aniversário da Ju, é verdade. A Ju, você tá há quanto tempo com a gente? Aqui, né, eu treinei lá na 1, aí parei, né? Aqui vai fazer 3, já vai fazer 3 esse ano. Tempo que praticamente nós temos academia. Em outubro. Vai fazer 3 anos, exatamente. E Juliana, Sim. Ju, que a gente também trocou maior resenha na avaliação. Sim. E aí eu falei pra ela que eu gostaria que ela também viesse pra contar um pouquinho da história dela. Ju, quem é a Ju? Difícil de responder, porque falar da gente é bem complexo, eu diria. Mas eu tenho 42 anos, fui mãe solo aos 17, sou formada, me formei tardiamente, aos 35 anos, hoje trabalho em Ribeirão Preto, e é isso. E como é que você concilia também sua rotina? Casa, filho, trabalho fora em Ribeirão. Isso. Como é que você organiza a sua rotina para encaixar a atividade física? Desde quando você começou com a atividade física? Sim. O que te trouxe para a atividade? Tá. Bom, a atividade física, para mim, ela sempre foi muito importante, porque o meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou no meio esportivo, né? Meu pai sempre esteve aí à frente dos jogos amadores, dos campeonatos, já participou do Sertãozinho Futebol Clube. Meu pai é uma pessoa que sempre, eu pequenininha, ele me levava para os campos de futebol, eu estava sempre com ele. Então, e ele também sempre fazia atividade física. Mesmo sem academia, sem nada, mas chegava no final do dia, ele chegava, colocava no tênis e ia correr. E assim, meu pai tá com 74 anos e ele tem uma saúde de ferro, né? Então, eu via isso. E eu conheci a musculação em si porque eu sou apaixonada aos 12 anos de idade. Eu tinha um problema na coluna, até acho que foi isso que brilhou os olhinhos da Carlinha. E eu tinha um problema na coluna, minha mãe levou no médico, tanto eu quanto a minha irmã. E a minha irmã foi pra dança. Ela foi dançar, fazer danças. Eu não gostava. E aí eu queria natação. Na época os meus pais não tinham condições de pagar, porque não tinha nenhum projeto assim público, né? Não tinha nem SESI naquele tempo, que tinha somente a escola, não tinha um clube. E aí eu fui pra academia. Posso falar não? Pode, claro. Eu fui pra academia do Silvarte. E, pioneiro. Assim, e eu me apaixonei, assim, eu adorava. Eu ia todo dia depois da escola, eu estudava de manhã, depois do almoço eu ia à tarde. E assim, eu lembro dele falando pro meu pai, o dia que meu pai me levou lá. E muito amigo do meu pai. E aí o meu pai explicou o caso e falou, não, Zé, pode deixar ela aqui comigo, eu vou cuidar da sua filha, ela vai melhorar, a coluna dela vai ficar boa. E assim, foi um processo muito bacana, e assim, eu sempre gostei. Mas aí vieram outras questões, eu fui trabalhar, né, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, depois veio a gravidez, eu engravidei aos 16, e meu filho, quando ele nasceu, eu tinha 17. Tava terminando o ensino médio. E aí não dava para conciliar tudo, né? Então eu fiquei aí um bom tempo sem treinar. Depois, já passado aí mais de 10 anos, eu falei, eu quero voltar, porque eu sempre quis, eu sempre gostei, eu sempre tinha essa ânsia de voltar a praticar a musculação. Voltei, e aí pratiquei aí por 4 anos, e aconteceu mais uma surpresa inesperada, né? Eu perdi minha mãe, e a minha mãe sempre foi a minha base, né? Porque toda maternidade, ela precisa de uma retaguarda. Ela precisa de um apoio, que é a tão famosa rede de apoio. Você, no meu caso, mãe solo, muito cedo, sem os meus pais e sem a minha irmã, né? Sem a minha família, seria muito difícil chegar onde eu cheguei, né? Então, quando eu perdi minha mãe, a minha vida falou, vamos recuar. E aí, teve a perda da minha mãe e outras surpresas inesperadas nesse meio do caminho. Tivemos que, então, parar, se recolher para poder traçar a nova rota, né? E o ano passado até, eu passava aqui, porque quando eu
vou trabalhar de ônibus e preciso voltar de ônibus, eu passo aqui na frente da academia, porque eu moro por perto e o ônibus para por aqui também, mas é minha rota. E eu passava, eu falava, ai, eu quero. E a minha prima já trabalhava aqui, eu via as coisas que ela estava sempre falando, ela estava sempre postando, né? Então, eu já conhecia um pouco da academia. E aí eu falei, eu vou lá. E aí, um dia eu estava passando aqui, parei, me informei, me organizei, fiz minha matrícula. E aí, assim, o mais legal da Academia da Mulher é que lá no começo eu disse que eu não gostava de dançar, né? E aí, aqui, eu falei, eu vi a Carlinha, vi as meninas, eu falava, ai, meu Deus, será que eu tento? Mas eu não consigo, eu não vou dar conta de fazer, eu vou passar vergonha. Aí eu ficava lá no cantinho, tentando acompanhar, e hoje eu amo. Então, as aulas são mágicas. Eu adoro, assim, eu gosto muito, tanto do treino da musculação, mas da aula também. Você se considera uma pessoa mais introvertida ou extrovertida? Eu me considero uma pessoa mais introvertida. E você, tá? Essa risadinha entregou! Aquilo que a gente falou das escolhas de atividade, no outro episódio a gente falou sobre a escolha de acordo com traço de personalidade. Nós temos um contraste aqui. A Thaís, ela é mais extrovertida. Então, você viu que a Thaís falou que a musculação para ela é o culposo. Porque a musculação, ela é mais metódica, ela é mais... centrada, mecânica. Então, assim, literalmente... Então, as pessoas que são mais extrovertidas, elas têm um pouco mais de dificuldade de se encontrar na musculação por isso. E aí, eu falo que é a chave, porque nesse ponto, a musculação te ajuda a centralizar. Eu costumo dizer que a parte das ideias, às vezes, que eu tenho é quando eu preciso me recolher, porque eu também tenho um perfil mais extrovertido, e a musculação, ela me traz esse centro, sabe? Ela me traz não, vamos pensar isso, vamos... É a Andréia Carla que treina. E aí, e a Carlinha da aula. Sim. E aí, o que acontece? Olha o perfil, a Ju, ela é mais introvertida, por isso que eu fiz essa pergunta. Thaís, ela gosta de coletiva porque ela tem esse perfil mais extrovertido. Mas trouxe a musculação para ela porque ela entendeu o que precisa por N fatores. E começa a observar que a musculação, ela te entrega esse norte de centralização. Ju é mais introvertida. Sempre gostou de musculação. Sim. Só que ela entendeu que na dança e no coletivo, ela consegue se socializar, ela consegue se soltar aquilo que, de repente, está mais preso ali. E é isso que é o bacana, essa que é a chave. Que é quando a gente encontra esses contrapontos e fala, poxa, eu gosto disso, isso é minha base, mas por que não trazer isso aqui para mim? Né? Eu tô vendo mudanças aqui. Eu tô vendo uma mudança que não é só física, ela é comportamental também. Isso. Sabe, isso é muito legal. E uma coisa que eu achei muito bacana, né, quando a Ju me contou a história dela, foi que de todos os baques que ela teve, de perdas que ela teve, ela falou assim, Carlinha, às vezes a gente precisa ir lá no fundo, isso, né? Isso, ponto importante. É isso. De que você falou pra mim um pouquinho sobre isso, Ju. Porque aí a gente já entra também naquela questão que eu acho que é bem central na minha vida, né? Só fazendo um ponto que a Carlinha trouxe, quando eu tive um dia, assim, difícil no trabalho, assim, que eu tô... ou até mesmo em casa, né, com as responsabilidades, que mesmo que meu filho hoje tem 25 anos, é meu filho, né? E eu falo que a mãe, o peso da maternidade, eu falo que é uma moeda, né, de duas faces. Tem toda a beleza, mas tem toda a carga. Então, hoje meu filho com 25 anos, eu ainda me preocupo, eu ainda me causa, às vezes, angústia, me causa felicidade. Então, assim, é meu filho, não importa quantos anos ele tem, entendeu? Eu falava, filho criado, trabalho dobrado. Isso, entendeu? Então, além das minhas angústias e anseios, eu vejo as dele. E as dele me causam muito mais impacto, né? Então, quando, assim, tive aquele dia... Eu me organizo, volto pra cá e venho e faço 2, 3 aulas. Porque a hora que eu saio, eu tô leve. Parece que tudo aquilo que tava me aprisionando, me angustiando, me consumindo, me estressando, vai embora com suor, porque sai daqui pingando. Eu sou
sobretudo as aulas da Carla. Então, é isso, sabe? Eu venho e faço, e o pessoal que trabalha comigo às vezes comenta, fala, nossa, Ju, mas precisa fazer 3? Eu falo, precisa fazer 3. É a sensação de dever cumprido. Eu não sei se vocês também sentem isso. Quando eu faço todas as aulas que eu zero elas, eu fico assim, tô tão feliz, tô tão em paz, parece que eu fiz tudo que eu precisava pro meu dia ser perfeito. E aí não é só sobre estética, né? É sobre melhora no nosso dia a dia, no comportamento. São as ações ali dos hormôniozinhos do bem-estar entrando em jogo. Por isso que melhora a ansiedade, depressão. Tem a questão também da saúde mental, né? Gente, é isso. Ô, Ju, É isso. você compartilhou com a gente que você passou por uma perda muito grande, o luto. Sim. Quando você passou por isso, você já estava treinando? Não. Eu estava treinando. Mas, veja, foi uma das principais coisas que eu não conseguia mais. Você não conseguia treinar por conta do luto? Eu não conseguia treinar por conta do luto. E o que foi a virada de chave que fez você, então, nesse momento difícil, você querer voltar a treinar? Eu penso que me respeitar. Eu acho que a saúde mental, ela é o nosso norte, é a base, né? Se a saúde mental tá em dia, tudo caminha melhor, né? E esse processo do luto, sobretudo da minha mãe, foi muito, muito, muito difícil, né? Eu falo que, como eu trato em terapia, né? Porque eu precisei desse recurso também. Me ajuda a olhar por um ângulo diferente. E isso faz com que eu possa continuar, né? Pensar que a minha mãe, ela continua viva em mim, né? Pensar que a memória dela tá com a gente, enquanto a gente estiver aqui, ela vai ser amada e lembrada, entendeu? Então, assim, eu entendo que eu posso continuar. Então, foi dentro do meu limite, foi dentro do meu tempo, foi dentro do momento em que eu pensei, agora eu vou voltar, eu consigo. E foi aqui que eu encontrei o acolhimento, porque se não tivesse tido esse acolhimento, talvez eu não conseguisse. Se eu chegasse aqui, achasse que as pessoas estavam me olhando, achasse que as pessoas estivessem me medindo, né? Talvez eu não conseguisse. Mas esse ambiente, né? Vamos lá, vamos fazer aula. Aí eu sempre falava para as professoras, né? Eu falava assim, eu não sei, eu vou ficar no cantinho. Se eu errar, não tem problema. Não tem problema. Aí teve um dia que eu fiz acho que 1 ou 2 aulas aí, uma professora falou, vamos, você não vai fazer tal? Eu falei, eu acho que eu não dou conta. Não, você dá conta sim. Então, é isso, sabe? E é engraçado o contraponto das duas, mais uma vez. A Tá não começou na fase de adolescência, né? Por rotina e por tudo. Depois que ela falou, agora é a hora de eu olhar. A Ju já tem essa relação de afeto com a atividade desde cedo. Porque, mais uma vez, entra naquela questão de que as referências que a gente tem também dentro de casa conta muito. Então, hoje a Thaís é uma referência para atividade para a filha, porque trouxe a filha. Isso. Então, uma coisa vai encaixando com a outra, mas o mais importante é saber que não há tempo, desde que você queira fazer algo. Então, não sei, pode ser depois, pode ser antes, mas você tem que querer e buscar. E aí todo mundo se encontra. E um outro fator interessante também é que a Ju não tem rede social. É num mundo onde, então, né, acho que praticamente 100% das pessoas têm rede social. A Ju, e é interessante porque a gente tá aqui para estar dentro de uma rede social. E aí eu disse pra ela, é muito legal falar com alguém, estar com alguém que não tem rede social, pra falar pra gente postar numa rede social, né? E a gente entrou nesse quesito do porquê ela não tinha rede social, quando a gente falou de comparações, né? Do quanto que às vezes as pessoas querem uma se comparar com a outra e buscar aquela busca incessante por algo, né? E quando que você decidiu não ter mais rede social, Ju? Isso. Eu tinha, né? É importante ficar claro que eu tive rede social por bastante tempo, né? E aí vai naquele ponto que a Carlinha falou um pouquinho atrás. Quando eu perdi tudo, né? O tudo que eu falo era a minha saúde mental, era aquela rota já traçada, era aquilo tudo que você acredita que está sob o teu controle, né? E não está. E naquele momento, a rede social começou a me fazer mal. Começou a me fazer mal porque eu me via naquela situação e via as outras pessoas, nossa, numa vida que eu falava, poxa, né? E aí, aquilo começou e você fica
é tão automático, né? Você pega o celular, já clica lá no ícone, já abre, já olha, já vê os stories das pessoas. E aí eu começava, então, esse senso de comparação, né? Por que fulano, sim, eu tô dessa forma. E aí você começa a se culpar, e aí você começa a se cobrar. Então, aquilo começou a mais me fazer mal que bem. Mas que em um momento que eu tive esse estralo. Um dia, conversando com um colega de trabalho, rede social, tal, fui levado para uma palestra do nosso departamento, e aí ele lançou um desafio. Eu vou desafiar vocês a ficarem sem rede social e fazer algo. No tempo que você fica na rede social, faça algo que você gosta. Olhe para si e veja se tem alguma coisa que você goste, que você não esteja fazendo, que daria para você encaixar na rede social, o tempo que você passa na rede social. E aí, então, eu fui ver, porque tem aquele relatório, né? Tem como ver o tempo que você passa na rede social. E assim, dava horas, 1, 2, 2h30, 3, até de final de semana. E aí eu falei, bem pensado, eu vou tentar. Entrei lá no íconezinho, tem como suspender, né? Por um determinado tempo. Falei, eu vou ler, porque eu amo ler. Eu amo livros. Eu também. Amo ler. Amo aquela coisa de ter o livro físico, né? Eu não consigo ler em tela. Ai, tão bem o cheirinho. Né? O livro, né? Aquela coisa de pegar o livro. Então, tipo, a hora que eu vou dormir... Fazer ser um momento. Isso, é uma cerimônia mesmo, né? Mesmo. Então, eu vou sair de casa, tipo, se eu tenho uma consulta médica, eu já pego ele vai comigo, porque na hora que eu estiver lá esperando, eu vou ler. Então, e aquele ritual na hora de dormir, né? Porque mesmo que eu não tenha rede social, que, sim, para ficar claro, tipo, de postagem de fotos e tudo mais, mas o WhatsApp a gente tem que ter, então, porque é um meio de comunicação instantâneo, né? E aí, então, vai dando a hora de dormir, já põe o celular do lado e vamos ler. E ali, eu brinco que eu adormeço lendo. Às vezes o livro E cai. aí você encarou esse desafio e continuou, não sentiu falta. E assim, de verdade, nos primeiros dias, eu tinha aquela coisa, pegava o celular, eu ia procurar. É tão automático. Eu ia procurar o ícone. Eu olhava e falava, não tem mais. Aí punha lá, dá ansiedade, dá aquela coisa, né? Tem que ser forte. E aí, eu falava, não, tá cedo ainda, vamos tentar mais um pouquinho. Porque assim, eu acho que uma característica minha, talvez boa ou ruim, depende do ângulo que olhar, é a determinação. Eu acho que quando a gente coloca um desafio pra gente, que até acho que vai um pouco de encontro com a questão da aula, que eu via as meninas, você se desafiar, porque às vezes a gente também tem que se tirar da zona de conforto. Sim. E quanto tempo já sem rede, Ju? Já 4 anos. Olha. E assim, gente, depois disso, eu vi que a rede social me fazia mais mal do que bem. Então, eu falo que quando a gente quer entender se as coisas fazem mais bem ou mais mal, a gente tem que testar, né? A gente tem que ver, ficar um pouco sem, ver se aquilo realmente está agregando ou não. E aí eu comecei a fazer isso, porque naquele momento que a Carlinha falou, quando eu perdi tudo, que eu caí no fundo do poço, vamos dizer assim, né? E eu tenho uma amiga que fala, você só consegue voltar e começar a se erguer a hora que você cai no fundo, porque na hora que você cai no fundo, você bate o pé. Na hora que você tem estabilidade, você começa, então, a traçar estratégia para conseguir subir e sair daquele lugar que você está. E eu vi, eu não tinha todo mundo que estava ali na rede social, todo aquele mundo que existia, que parecia que tudo era tão instantâneo e tão possível, não era, e eu só tinha a mim mesma. Então, a gente nasce sozinho e parte sozinho. Então, se você não se cuidar e entender as coisas que te fortalecem e que te preparam para o momento em que você não tiver mais nada, ou que as surpresas que a vida trouxer foi tão drástica, e tá pronta para esse momento, né? Então, eu só tenho a mim mesma e eu que tenho que dar um jeito, né? Buscar recursos internos, como eu trato em terapia, para poder fazer uma alavanca aqui e soltar para sair desse lugar que eu estou. Então, assim, nesse momento estava eu, depois tive eu e sempre estarei eu. Por mais que tenham pessoas que amo, que estão comigo, que ainda continuam sendo minha
minha rede de apoio, que continuam sendo minha base, que estão comigo nos momentos bons e ruins, não importa. Você acorda com você e você dorme com você. É você com você, é a sua consciência, é o seu pensamento. E aí, isso ser também uma cobrança, você se cobrar, você se culpar, você olhar ali e só depende de você. Porque, olha, fulano fez assim e conseguiu, você também consegue. É muito difícil. Naquele momento eu identifiquei isso. Porque se eu não me recolher, não me acolher, não me amar, não saber quem eu sou, saber da minha identidade, do profundo, porque a Carlinha, vocês conhecem essa Juliana que vocês estão vendo, essa imagem que eu transmito, mas quem conhece a Juliana de verdade sou eu mesma. Então, no momento em que eu estou sozinha, no meu momento de dor, no meu momento feio, que ninguém quer postar, né? Porque o pessoal tende a postar só coisa bonita, né? Que às vezes não dá nem para acreditar se aquilo é real ou não. Então, é um mundo, que eu estava até falando com a Carlinha aqui, é um mundo muito hostil, na minha opinião. Porque mostra coisas que às vezes são irreais, corpos que você tem um biotipo, fica querendo ter um corpo que jamais vai conseguir. Então, faz, né? Tipo, a sua vida, que às vezes era, né? Poderia ser mais leve, poderia ser mais bela, poderia ser diferente, faz tudo ficar, parece que um pouco pior, porque a pessoa tá ali. Então, esse senso de ficar comparando é muito, muito, muito complicado. Naquele momento, para mim, naquele momento que eu estava vulnerável, assim, demais. Demais. Então, assim, olhando assim, falando de um modo geral, né? Rede social hoje, a gente tem muitas questões com crianças, com adolescentes, né? Um campo sem lei, é um campo que está aí aberto. Então, assim, eu penso que é o maior desafio dos nossos tempos. E assim, quando eu consegui me libertar, né? Eu acho que foi uma libertação, porque não tem como, né? Ela é feita para te segurar ali, né? Sim. Afinal, eles têm um propósito, né? Sim. Fazer você comprar, mudar teu estilo, né? Tem muita manipulação ali, né? Eles não investem tanto à toa, né? Eles não deixam você usar a rede social de graça se não fosse com algum objetivo, né? Eu entendo que a Carlinha ainda falou, eu tenho por conta do trabalho. E eu entendo, tem muitas pessoas que têm por conta do trabalho. Mas se você tem ali, às vezes, uma rede social, basta tentar sim, porque você pode ir lá suspender por um período, pode voltar se você quiser, só que depois do tempo não pode mais. Então a minha já foi faz tempo. Vixe, sério? Eu nem sabia disso. Eu acho que eu uso com equilíbrio, né? Isso, o equilíbrio é tudo. E você falou o principal. Só que esse equilíbrio que às vezes é difícil atingir, né? Porque às vezes a gente não sabe muito bem qual é o ponto do equilíbrio, né? Não consegue identificar se aquilo tá te fazendo bem ou mal, se aquilo tá te dando mais sensações boas do que ruins, né? Então, assim, eu penso que é muito individual. E aí, quando eu consegui, assim, passou o tempo, eu nem lembrei quando que foi, quando que tinha que ter visto. E assim, de lá pra cá já li vários livros, estou lendo. Conseguiu aproveitar melhor do seu tempo pra viver a sua vida e não a vida dos outros. A vida dos outros e essa vida digital que ela não existe, né? Porque tem muitas pessoas que têm perfis falsos, tem muitas pessoas que têm perfis que ali ela é uma coisa e no mundo real ela é outra. Ai, fiquei emocionada. É nos bastidores que a vida acontece. É verdade. Você tem alguma pergunta pra fazer pra Juju? Não tem. Acho que ela abordou bastante os assuntos, dá pra gente ter uma noção das lutas que cada uma teve que enfrentar e como conseguir usar isso como uma alavanca pra não desistir, não se entregar, mas sim cuidar de si, usar isso a seu favor pra continuar tendo uma boa vida, né? Achei muito bacana. Maternidade jovem, cobra. As duas, né? Eu fui com 18. Você com 17, né? Mas super eu novinhas. engravidei com 16. As duas foram mais novinhas. Na escola ainda. Então, eu fico imaginando isso se fosse num ambiente de hoje, de rede social. Tem muitos julgamentos, né? Isso, né? É o julgamento. Tem ping-pong pra Bora. Meninas, a gente vai fazer agora uma brincadeira rápida com vocês, que eu vou fazer uma pergunta pra vocês escolherem entre isso e aquilo. E vocês respondem o que vocês acham melhor, tá bom? Vai ser a mesma pergunta pras duas. Tá. Então, vamos lá. Vocês amam o cardio ou fazem só porque precisam? Ai, cardio, eu amo. Eu amo também. Que legal. Treinar conversando ou treinar concentrada? À tarde,
conversando. De manhã eu treino concentrada. Tempo. Eu ainda não peguei as amizades agora de manhã. Menina, à tarde é a Gleice. Olha. E nossa de manhã Senhora, o tempo meu é muito treino era 3 horas, cronometrado. porque eu ficava 40 minutos conversando com a Gleice e a hora que eu vi tinha esquecido quantas séries tinha fazido. Ai, era uma vida, mas agora tá concentrada, tô concentrada agora. E você, Ju? Concentrada. É verdade. Extrovertido. A gente tem que desenvolver um estudo, hein, pra saber qual é o índice de emagrecimento ou hipertrofia em pessoas extrovertidas ou introvertidas. Como é que vai dar? Ai, isso é muito legal, esse estudo. Tá aí, ó. Verdade. Café preto ou pré-treino? Café. Pré-treino. Look preto básico ou um look colorido? Pretinho. Pretinho. Essa foi das perguntas. Não dá nem pra perguntar musculação ou cardio, porque elas já responderam É verdade. lá atrás. Então, livro ou rede social? Livro. Livro. A Ju já, né? Apesar de eu ter a rede social, não sou refém. É isso que é Isso é muito importante. bacana. Final Não de ser refém de semana, nada, de absolutamente nada, né? A gente tá virando escravo de muitas coisas, Exato. né? É, que a gente nem se dá Minha irmã conta. falou Isso. hoje, Tati, você tem uma foto comigo pra eu postar? Aí eu falei, nega, procurei aqui, não achei. Falei pra ela, por quê? Porque às vezes a gente vai tá sempre junto, conversa, a hora que vê, esqueceu de tirar uma foto. Exatamente, porque vocês Eu estão não fico aproveitando o refém. momento. Ela falou Eu gosto, isso e eu lembrei. mas não fico refém. Exato. Eu já precisei algumas vezes no trabalho de foto com o meu filho, porque Dia das Mães, Datas geralmente a gente- comemorativas, né? Gente, não, assim, não tem. Aí, esse último, teve o Dia das Mães do ano passado, precisou de uma foto. Não tinha. Não tinha. Aí, a namorada dele falou assim, não. Aí, era meu aniversário, ela falou, não, vem cá, vamos descer ali que eu vou tirar foto, porque todo ano chega Não Dia das tem. Mães, a minha sogra começa a me pedir foto dela com o Gabriel, eu não tenho. E aí, ela tirou lá, fez uma coletânea. Fez um de fotos. book. Pronto, acabou, A agora eu gente tenho. vive, né, o momento ali, É. e aí, a hora que vai ver, não tem E tá, foto. qual que é a sua dica pra quem quer começar algo? Não esperar. Vai. Ai, vou ver. Não, vai. Ai, não posso pagar uma academia agora. Vai fazer uma caminhada. Vai correr lá no linear, sabe? Hoje a gente, graças a Deus, igual ela falou que antes a gente não tinha essa possibilidade do gratuito igual tem Isso. nos dias de hoje, sabe? Então, vai. A Carlinha dá aula lá na aba, Exatamente. entendeu? Isso. Então, e é gratuito. Então, só vai. Só começa. Porque a hora que você começou, dificilmente você vai parar. O mais difícil é o pontapé inicial. Entendeu? Então, vai. Não pensa. Vai. É esse o que eu tenho. E você, Ju? Eu concordo bastante com ela. E assim, na hora que você dá o primeiro passo, você já saiu do lugar onde você estava, né? E aí, confia em você, confia no processo. Vai dar certo, mesmo que às vezes alguém te diga que não, ou que você tá vendo lá na rede social que precisa disso, daquilo. Não precisa, você só precisa confiar em você. Ai, que lindo. E não fica bitolada, gente. Com peso, com balança, com dedicação e tempo. Eu, assim, no meu processo de emagrecimento, às vezes é igual minha sobrinha, confiar no criança, processo, gente, né? criança. Minha sobrinha olhou pra mim outro dia e falou assim, tia, você faz tanta academia e você ainda tá gordinha. Aí a gente, às vezes, né, pensa, né? Eu tava conversando com a Carla e eu vim, assim, eu usava 52 de calça. Hoje eu uso 48. Depende da calça, ainda 46. Então, olha o tanto que eu já caminhei ali, porque eu ainda tô caminhando, tá? Pra correr ainda vai tempo. Mas eu tô aqui no meu processo devagar e sempre, que é uma constância, a gente não pode parar. Então, é isso. Não ficar bitolada, confiar no processo e mergulhar de cabeça. E devagarinho, mas ir. Isso mesmo. É que nem andar de bicicleta, né? Você só perde o equilíbrio se você parar de pedalar. Isso. Então a gente tem que estar em movimento pra continuar Isso. equilibrados. Não, e sem contar que esse tempo é muito relativo, né? Exatamente. Porque se você for parar pra pensar, é tanto tempo, mas
também qual que foi o processo para aquilo. Então, hoje, a gente também está vivendo esse mundo instantâneo. Essa coisa do que comecei agora Pra ontem, é pra né? ontem. Não, já tenho que pesar, já tem que estar dando resultado. Então, essa coisa instantânea, essa coisa líquida. Imediatismo, né? O imediatismo que às vezes tá muito, às vezes, ligado com essa questão da rede social. Ou até mesmo desses tempos, do iFood, né? Ligou, Quero pediu tudo entrega, né? É tudo muito rápido. Só que isso é muito perigoso, porque as pessoas podem se lançar em coisas que não são confiáveis, querer um resultado imediato, e isso custar, às vezes, a própria vida. Então, é um processo longo, pode ser longo, mas curta o processo, porque é isso que ela falou. É prazeroso. Ontem eu fui na cardiologista, e aí ela fala pra mim que talvez ela vai suspender minha medicação para pressão por conta da atividade física, né? Porque, e tem isso também, por mais que eu sempre gostei e tudo mais, a idade, ela traz também esses desafios, né? Então, quando vim treinar, já estava hipertensa, estava com colesterol alto, estava com questões de saúde, e ouvi a cardiologista me dar essa esperança, vamos rever seus exames, talvez eu vou suspender, porque eu já estou na menor dose do remédio para o colesterol. Ela falou, talvez nós vamos suspender, porque eu estou vendo que você está bem, gostei de ver tua pressão, acho que não vai mais precisar. Poxa, isso para mim é uma conquista. Então, tem esse processo também. E é muito legal a gente, porque às vezes a gente vê do lado de fora, assim, quando os médicos orientam aí, não sei o que, às vezes a pessoa, mas será que eu vou ter? Quando você tem um depoimento, né, real de que, olha, isso aconteceu, é muito bacana. Meninas, eu gostaria muito, muito de agradecer a presença de vocês. Gostaria, sobretudo, de agradecer por vocês estarem com a gente, por confiarem no nosso trabalho. E eu espero que a história de vocês inspirem outras mulheres, motivem outras mulheres a buscar a sua melhor versão, a ter paciência no processo. A ideia muito nossa, né, Gabi, desde o início, é realmente desmistificar essa ideia de que tem um tempo certo para tudo, de que tem um padrão certo para tudo. Por isso que nós queremos mulheres reais, né? Eu falei que o tema dos próximos episódios seriam mulheres reais e mulheres especiais. Então, vocês são mulheres especiais que estão aqui representando nossas outras inúmeras alunas que estão aqui. Então, meninas, sintam-se todas representadas por elas, tá? E que a gente sabe que cada uma de vocês tem uma história de superação, uma história bacana, momentos difíceis, momentos tensos, e as meninas estão aqui para representar tudo isso, né? Obrigada, Gabi, por mais um episódio. Obrigada, E é muito bacana. Eu queria um adendo aqui, falar sobre todo o nosso estado hoje, né? Porque cada uma enfrentou um perrengue para estar aqui hoje. A Ju com a gatinha dela, a Tá na correria da logística, o Raul lá nos bastidores passando mal. Eu, né, fiquei de cama e respirei fundo, vambora, eu tenho que estar aqui. Por não estar bem. Gabi também não estava nada, mas estamos aqui porque a vida é isso. É sobre a gente dar um jeitinho ali para fazer as coisas acontecerem. É isso. Obrigada, meninas. Eu agradeço, meninas. Obrigada. Foi muito bom, muito especial. Feliz Dia das Mulheres para nós, para todas vocês que estão aí ouvindo. Cláudio tá aqui nos nossos bastidores. Obrigada por... Eu vou falar literalmente os bastidores, que é a Clau nos bastidores comigo, gente. Vocês não têm ideia. Mas, enfim, seguimos. Beijo, gente. Beijo, gente. meninas. Até o próximo. Tchau. Aqui dá um tchau para as nossas meninas. Feliz Dia das Mulheres. Tchau, gente. Obrigada.